Estamos aqui juntos mais uma vez pela graça de Deus para aprendermos um pouco mais da história de Daniel. Quem era este jovem que fez a diferença em uma terra distante, em uma terra estranha e em meio a um povo tão estranho e pecador? Ele decidiu servir a Deus não se contaminando e também fez uma grande diferença naquele lugar, porque ele atraiu a atenção de Deus para a vida dele. Então seja bem-vindo a mais um momento Acordando com a Palavra. Sou o evangelista Dinei Marinho e a palavra hoje é sobre as qualidades daquele que servem a Deus. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 17 ao 24 diz: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece aquilo que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que nós te pedimos, porque nos fizeste saber sobre este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com o Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou a ele e disse: Não mate os sábios da Babilônia. Entra-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. A vida do jovem Daniel foi marcada por fatos interessantes em toda a sua trajetória. Era um jovem temente a Deus, mas que sempre muitas pessoas se levantavam contra ele para destruir. Porém, de maneira sobrenatural, Deus sempre dava o escape para aquele jovem, e ele então fazia diferença naquele lugar, glorificando e exaltando o nome de Deus. Com isso, Daniel também aprendeu a necessidade de ter bons amigos, no qual pudesse ajudar a ele na fé em Deus. Um dos aspectos mais importantes do profeta Daniel era a sua maneira de conquistar os amigos. De fato que Deus não criou o homem para viver sozinho. Deus sempre coloca o homem junto com outros para que ele venha influenciar e venha também glorificar o nome do Senhor. Não sozinho, mas sempre estando juntos, porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Até mesmo Jesus, ele escolheu uma equipe de 12 pessoas para estar junto com eles, que estivesse ali do lado dele ajudando no ministério. E quando enviou os discípulos, ele então enviou de 2 em 2 para pregar o evangelho. E o rei da Babilônia teve então um sonho, no qual ficou muito incomodado com aquele sonho. Reuniu então os sábios e todos aqueles estudiosos para que pudessem interpretar o sonho do rei. Porém, ele não contou o sonho. Queria que os sábios também revelassem qual era o sonho que o rei teve. Porém, as pessoas falavam: mas aí não tem como nós sabermos, porque somente os deuses podem decifrar o teu sonho e saber o que o rei sonhou. Porém, eles não sabiam que ali havia um jovem temente a Deus. E então o rei condenou todos os sábios à morte. Porém, Daniel e os amigos dele falaram: vamos orar ao nosso Deus para que nos revele e para que não sejamos mortos. E com isso, então, durante a noite, Deus revela para Daniel o sonho daquele rei e também a sua interpretação. Isso nos leva a entender que aquele jovem colocaram-se na presença de Deus de uma forma sem igual, buscando a Deus, e então Deus estava junto com eles, porque Deus, ele teve a alegria de estar junto com Daniel, fazendo a diferença naquele lugar, em meio àquele povo. Então Daniel foi uma peça fundamental para glorificar e exaltar o nome de Deus naquele lugar, em meio a um povo tão idólatra e pagão. Será que os cristãos de hoje em dia estão sendo influenciadores da fé cristã e propagando o evangelho de Cristo onde quer que ele esteja? Vivemos em meio a uma sociedade hoje em dia que os maiores influenciadores são pessoas que não têm nada a ver com Deus, como por exemplo, Pablo Vittar, Anitta, Felipe Neto, dentre outros artistas
como Gustavo Lima e muitos cantores e artistas que estão influenciando a juventude no dia de hoje, não para glorificarem a Deus, mas para buscarem a honra para si próprio e glorificarem o seu próprio corpo mediante a uma juventude que busca os próprios prazeres e estão caminhando em passos largos cada vez mais para longe de Deus. Mas mesmo em meio a uma sociedade tão caótica que está servindo ao pecado e influenciando a geração para as coisas erradas, Deus também está buscando os verdadeiros adoradores que estão fazendo a diferença nesta geração, porque o Espírito Santo de Deus está atuando nos dias de hoje, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e Deus continua a salvar pessoas para fazer a diferença nesta terra. Nós devemos preparar a nossa vida em constante oração, buscando a presença de Deus. Como nós devemos fazer então para estar preparado, vivendo uma vida de integridade, porque sempre nós estaremos rodeados de pessoas que estarão observando, porque há um ditado muito comum que diz assim: pregue o evangelho a todo instante e, se possível for, use palavras. As pessoas veem mais o teu exemplo do que a tua palavra. Em que consiste o preparo, então, para que nós venhamos a estar falando da palavra de Deus, a ser instrumentos de Deus em meio a esta geração? Cumprir a palavra do Senhor. É um dos aspectos do preparo do cristão, é ser um cumpridor da palavra, onde ele pode ler, entender e então ele pode pregar a palavra de Deus. Ele tem que ter conhecimento e base bíblica. O segundo passo é viver uma vida em constante oração. Porque quando ele vive em constante oração, ele está buscando e atraindo a atenção de Deus para a vida dele, orando e jejuando. E em terceiro lugar, é aprender a dar graças a Deus. É glorificar o nome do Senhor mesmo diante das dificuldades e dos problemas, porque ali naquele momento Daniel tinha pessoas que estavam sempre dispostas a acusar Daniel. Mesmo Daniel vivendo uma vida de integridade, sem ter o que ser acusado por aquelas pessoas no qual estava olhando para ele, mas muitos queriam ver a ruína de Daniel. Quando nós decidimos servir a Cristo, muitas pessoas, elas ficam então revoltadas, porque elas entendem que Deus está na nossa vida. Por isso o inimigo quer de todas as formas desestimular que você venha servir a Deus. Ele quer desanimar você, ele quer tirar você da fé em Cristo. Mas se você ser perseverante, se você continuar lutando pela tua fé e buscando o reino de Deus, Deus é contigo e você fará uma diferença na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, onde você estiver. Você será um grande instrumento de Deus para fazer a diferença. Não olhe para as pedradas, não olhe para as perseguições, não olhe para os problemas, não olhe para aquelas pessoas que falam mal de você. Seja firme e constante em Deus, porque Ele é contigo. Quando você decide viver uma vida na presença de Deus, arrepende os pecados, tira de todas as coisas da sua vida que não agrada a Deus, buscando viver uma vida de integridade, eu tenho certeza, Deus vai agir em teu favor. Então não desista da tua fé. Você não está em meio a um povo estranho, você não está em meio a uma terra estranha, mas você é chamado por Deus para fazer a diferença onde você está, na tua casa, na tua família. Deus vai agir através de você e você vai glorificar o nome do Senhor. Hoje finaliza a segunda parte da vida da história de Daniel. Amanhã eu volto, se Deus assim permitir, contando um pouco mais a respeito de Daniel e dos 3 jovens amigos de Daniel, no qual Deus deu grandes livramentos para ele, porque eles decidiram viver uma vida na presença de Deus. Eu convido você neste momento a estarmos em oração. Eu quero convidar você a orar por aquelas pessoas que estão em um leito de hospital, pessoas que estão enfermas. Neste momento nós vamos agir com fé em Deus, porque o mesmo Deus que operou na vida de Daniel, na vida dos amigos de Daniel, é o mesmo Deus que opera hoje e vai operar eternamente, porque Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus do impossível. Nada é impossível para o Senhor. Então quero convidar você a orar neste momento junto comigo, exercendo a nossa fé para glorificar o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta palavra que o Senhor tem falado em nosso coração.
onde nós venhamos ser luz, meu Pai, fazendo a diferença em meio a um povo no qual o Senhor tem nos colocado. Onde nós estivermos, que nós venhamos fazer a diferença, glorificando ao Teu nome e dando a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E que neste momento, ó Deus, o Senhor esteja colocando em nosso coração a certeza e o firmamento da nossa fé em Ti, para que nós não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas mantemos firmes na Tua presença para a glória do Teu santo nome. Meu Deus, quero também te pedir, Senhor, por essas pessoas que estão enfermas. Pai, quero pedir ao Senhor pela irmã Maria Nogueira, que está ali no hospital. Meu Deus, que o Senhor vai de encontro à vida dela, meu Pai, tirando toda a enfermidade, Senhor. Meu Deus, vai livrando, Senhor, de todos os males. Nós cremos em Ti, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor possa abençoar a vida dela. Pela vida do Valcinei, meu Deus, que está com uma enfermidade na coluna, que seja tirada agora para a glória do Teu santo nome. Meu Pai, essas pessoas que estão orando comigo agora, muitos estão pedindo a Deus por bênçãos financeiras. Também, meu Pai, nós pedimos ao Senhor, esteja abrindo as portas, Pai, esteja dando sabedoria. Meu Deus, esteja respondendo a nossa oração. Pai, nós clamamos ao Senhor, meu Deus, por cada um que estão vivendo uma vida angustiada, uma vida de tristeza, Senhor, que estão entrando na depressão. Meu Deus, clamamos a Ti neste momento, pedindo o Teu socorro, porque em vão é o socorro das mãos do homem, mas o Deus que nós cremos é o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas. Senhor, abençoa, Pai, cada um das nossas famílias. Abençoa, meu Deus, as pessoas que estão no leito de um hospital, não sabem o que fazer, estão passando dores, estão em dificuldades. Meu Deus, mesmo em meio a esta epidemia, nós cremos que o Senhor pode nos ajudar, nós cremos que o Senhor pode nos livrar, nós cremos que o Senhor pode nos abençoar, porque o Deus que nós conhecemos, Ele fez milagres no passado e Ele é o mesmo que faz milagres no dia de hoje. Estende as Tuas mãos, ó Pai, sobre a nossa vida, estende as Tuas mãos sobre a nossa família, e nós entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração a Ti, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, amanhã eu volto, se Deus assim permitir, com a terceira e última parte desta lição desses jovens que ficou como exemplo para as nossas vidas e até hoje está impactando gerações. Veremos como Deus agiu na vida deles e livrou eles da morte, quando aquelas pessoas que queriam matar, os perseguidores deles estavam querendo a morte dele. Veremos então Deus falar conosco, porque nós sabemos que muitas pessoas têm se entristecido com a tua vida, muitas pessoas têm olhado para você e talvez você tenha buscado em Deus o teu refúgio, mas muitos estão querendo te desanimar, porque a nossa vida é cheia de pessoas que vêm tentando nos desanimar da nossa fé, cheio de obstáculos, cheio de coisas que querem nos tirar e nos afastar da presença de Deus. Então nós veremos como agir e como glorificar o nome do Senhor em meio a esta tribulação no qual o mundo está passando. Fique com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é
Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor, assim pra te adorar. Ministrando louvor, Espírito e verdade. Ministrando louvor, ministrando